O corpo de Isis Tabosa Araújo foi sepultado na manhã desta quinta-feira no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. O mistério da morte continua. O que de fato aconteceu com a jovem de 21 anos para que ela caísse do 5º andar desse prédio em Águas Claras? Essa é a principal pergunta feita pelos investigadores. No dia da queda, o Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência como suicídio, possibilidade que já foi descartada pela Polícia Civil, que investiga o caso sob sigilo. Mas o que testemunhas afirmam é que Isis não se jogou. Ela tentava pular de um apartamento para o outro. Mas aí surge uma nova pergunta: por que ela se arriscaria dessa forma? Eu olhei e observei que na sacada do apartamento 501 havia uma moça. Eu até pensei que fosse moradora, porque ela estava em pé na sacada. De repente eu olhei novamente e ela já estava sentada na sacada do 501, tentando passar para o apartamento 503 pelo parapeito. Então ela tentou levantar a perna para passar a perna, mas não conseguiu, escorregou. Ela ainda conseguiu se segurar com uma mão no parapeito, mas não suportou o peso do próprio corpo e então, infelizmente, caiu. Outro fato importante na investigação é que outras 4 pessoas estavam no apartamento no momento da queda: o namorado de Isis, o dono do imóvel e outros 2 amigos. Testemunhas afirmam que nenhum deles desceu para tentar socorrer a mulher. O advogado do dono do apartamento diz ainda não ter detalhes sobre o que aconteceu. Nós temos poucas informações acerca do que aconteceu, porque o caso, nós estamos ainda em fase inquisitorial e não foram produzidas provas ainda capazes de sustentar ou provar a prática de qualquer delito, em que pese tenha ocorrido a morte da vítima Isis. O dono do imóvel chegou a ser preso em flagrante 2 dias depois da morte de Isis. A Polícia Civil afirma que o homem chegou a lavar o apartamento e simplesmente saiu do imóvel depois da queda. Prisão que o advogado afirma ter sido ilegal e que, por isso, o homem já foi liberado. O acusado foi indiciado por fraude processual e também favorecimento pessoal, crimes conexos. Mas eu, advogado de defesa do indiciado, do acusado, entendi que a prisão foi ilegal porque ela não autoriza, ele não estava em flagrante. A prisão foi ilegal porque ele não estava em flagrante. Não há registro de crime, tampouco se ele estava cometendo crime ou acabava de cometer, então a prisão foi ilegal e por isso foi relaxada. No total, 9 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, entre testemunhas e as pessoas que estavam no apartamento no momento da queda. Uma das testemunhas, um policial militar, chegou a dizer que viu sangue na cortina e que o dono do imóvel não soube explicar o motivo. O advogado do homem também não soube responder sobre o sangue no local. Há essa notícia nos autos do processo e como a gente ainda depende de prova pericial, de laudo, para comprovar de que se tratava aquela mancha, aquela substância, então não posso afirmar para você ainda se existiu isso lá e do que se trata. O caso é investigado pela Delegacia de Taguatinga Sul. Para que tantas perguntas comecem a ser respondidas, é preciso esperar o resultado da perícia, que foi realizada no corpo da jovem e no apartamento. Como se não bastassem tantos mistérios, um novo capítulo dessa história surgiu nesta quinta-feira. Em outubro do ano passado, Isis procurou a polícia para denunciar um estupro. O inquérito dessa denúncia está aberto e corre em segredo de justiça. É um caso muito misterioso, né? Várias perguntas aí ficam no ar e daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo sobre esse caso. E você? O que você está achando dessa história toda? Participe aqui do Band Cidade segunda edição, anote o nosso WhatsApp 999769204. Também estamos ao vivo no YouTube todos os dias. O endereço é canal Band Brasília. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso canal.